Olá, bem-vindos a mais uma Fast Talk da JETV, novamente com Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP, e novamente para debatermos o Orçamento de Estado que está prestes a ser apresentado pelo Governo. Luís Miguel Ribeiro, da pequena nota que a AEP já enviou às redações, retive a primeira frase que me parece bastante sintomática e que é: lamentamos ter de nos repetir. Como é que observa esta necessidade de repetição? Bom dia, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade de conversarmos mais uma vez sobre esta questão que é para nós muito importante, Claro. que é de alertarmos o Governo e, como dizia mais uma vez, para um conjunto de questões que têm de definitivamente ser encaradas, ser refletidas naquilo que é o documento orientador da atividade do Governo, que é o Orçamento de Estado, para o próximo ano. E, como dizia, temos que nos repetir porque, infelizmente, aquilo que tem sido as nossas reivindicações continuam a não ser atendidas, a não ser resolvidas, e com uma agravante que estamos num período que foi particularmente difícil para as empresas, para a economia nacional, europeia e mundial, em que é necessário ter sensibilidade e fazer um esforço adicional, um esforço de compromisso, um esforço de reconhecimento daquilo que foi o papel e a resiliência dos nossos empresários para termos políticas acertadas que permitam às nossas empresas serem competitivas. E quando hoje falamos em competitividade, falamos à escala global. E por isso, quando nós temos condições piores que outros países, estamos a retirar competitividade às nossas empresas. Peço desculpa por interromper, tudo isto vem na sequência, o Orçamento de Estado para 2022, vem na sequência de um orçamento anterior que o empresariado considerou ser bastante mais social que empresarial. É um pouco isto que tem que ser alterado desta vez? Sim, o anterior foi muito social, as opções, entretanto, conhecidas para a execução dos planos comunitários são muito para o setor público e o setor empresarial, aquele que verdadeiramente cria riqueza, aquele que verdadeiramente cria emprego, aquele que verdadeiramente faz a melhor política, ou põe em prática a melhor política social que pode existir, que é a criação de emprego, continua a ser a não ser o foco, a não ser a preocupação principal do governo. E isto reflete-se a vários níveis. Desde logo, Portugal tem uma carga fiscal elevadíssima face a outros países com os quais tem de competir. Portugal tem custos de contexto muito elevados que nos tiram competitividade face a outros países que temos que competir. Depois poderemos falar sobre as questões mais em concreto, nomeadamente a energia, os combustíveis, Exatamente. todas as questões burocráticas, o funcionamento do Estado, etc. Nós temos um peso do Estado muito elevado e fazendo uma comparação com o custo e aquilo que é a capacidade de resposta, a celeridade na resposta, a qualidade na resposta, de facto, completamente desajustado. É preciso fazer uma reforma do Estado, diminuir os custos do peso do Estado e melhorar a qualidade do serviço. Temos, de facto, ainda não se vê a assunção por parte do Governo de uma política de apoio clara e uma aposta clara na reindustrialização do país. Vemos isso no discurso, vemos isso naquilo que é as intenções que se vão manifestando, mas, em boa verdade, a AEP apresentou há mais de um ano e meio, há cerca de 2 anos, ao Governo uma proposta ambiciosa, uma proposta estruturada, uma proposta sustentada, uma proposta que indica claramente aquilo que, na nossa opinião, são e devem ser as prioridades para um processo de reindustrialização para uma década. Identificámos onde se podem ir buscar os recursos e que tipo de recursos e para que investimentos fazer. Aliás, o Jornal Económico foi o primeiro a publicar essa proposta que a AEP apresentou ao Governo e, como digo, já lá vão cerca de 2 anos. Continuamos a não sentir e a não ter o feedback da proposta que apresentamos e, por isso,
não percebemos se é de facto uma aposta à reinstalação do país. Acho que esta pandemia veio-nos demonstrar de uma forma muito clara e inequívoca que temos de seguir este caminho, estamos demasiado dependentes do exterior, temos um setor industrial que precisa de ser reestruturado, precisa de ser apoiado, precisa de investimento, precisa de recursos humanos mais qualificados, precisa de trabalhar canais de comercialização, precisa de trabalhar formas de fazer a transição digital, climática, etc., com apoios muito claros, e não vemos isso. Na altura em que apresentaram esse projeto alargado, esse estudo alargado, recordo-me que o Luís Miguel Ribeiro disse-me na altura que o projeto, o estudo tinha sido bem acolhido pelo Ministério da Economia, nomeadamente. Caiu também neste esquecimento que os obriga, de facto, como dizíamos no início, a repetir constantemente as mesmas reivindicações? Eu diria que, infelizmente, parece que sim, porque, como eu disse, não vemos ainda, não temos indicações de que a reindustrialização do país seja, de facto, uma prioridade na alocação de recursos, em termos daquilo que vem a ser o Orçamento de Estado e daquilo que já são recursos, a grande quantidade de recursos através dos fundos comunitários que Portugal vai ter nos próximos tempos. Há uma nota muito interessante que é estes fundos comunitários que Portugal vai receber correspondem a cerca de 2% do PIB nacional nos próximos anos. A ambição para o crescimento do país, que foi manifestada pelo Governo de Bruxelas, terá este ano, 2022, eventualmente, porque a base é baixa, uma ambição de crescimento que andará à volta de 5%, mas para o ano, para 2023, já se aponta uma ambição de crescimento de cerca de 2%. Ou seja, significa que nós, tendo recursos financeiros que representam cerca de 2% do PIB, não temos a ambição de crescer mais do que aquilo que é a alocação de recursos financeiros. É de facto muito pouco. É de facto pouca ambição, mas acima de tudo é o acreditar também pouco que somos capazes de, com recursos, reproduzir, criar mais riqueza e contribuir para que o país tenha, de facto, melhores rendimentos, tenha que se aproxime da Europa ao nível daquilo que é o PIB do nosso país, porque continuamos muito abaixo da média europeia. Em termos da competitividade do país, continuamos muito abaixo da média europeia, e por isso, enquanto não resolvemos estes problemas, nós não vamos conseguir melhorar essa competitividade e melhorar a vida das pessoas que vivem no nosso país. E, por outro lado, falta-me um bocadinho dar nota de uma questão que eu acho que também é preciso continuar a afirmar e a reafirmar, e vejo exemplos de muitos outros países da Europa que o fazem de uma forma clara, que é quando o próprio Estado não prioriza as empresas, a aquisição de produtos em empresas nacionais ou de forte incorporação nacional, quer seja de serviços, quer seja de bens, de produtos, etc. Eu acho que este é um sinal que as empresas veem com muito desconforto, porque são essas mesmas empresas a quem o Estado pede um esforço para manter postos de trabalho, para cumprir com todas as obrigações, etc. E por isso, isto tem que ser uma relação de compromisso entre ambas as partes, e continuamos a não ver isso. Claro. Esses recursos que estão a chegar a Portugal deviam ser uma alavanca, como é evidente, e não propriamente uma soma ao PIB, que parece que é mais ou menos isso que está a acontecer. Uma das questões que já aflorou tem exatamente a ver com os custos de contexto. A questão da energia elétrica é uma questão absolutamente polémica. O governo aparentemente tentou dar uma resposta. Gostava que me falasse um pouco da resposta que o governo está a tentar dar a esta questão da energia elétrica, da energia, mas também no que tem a ver com os custos, nomeadamente do gasóleo e da gasolina, recordando que neste último, no tempo da pandemia, o preço do petróleo nos mercados internacionais esteve incrivelmente baixo, com grande preocupação dos países da OPEP mais Rússia, mas aparentemente o governo também não soube aproveitar esse enorme desconto de que lhe esteve nas mãos para fazer qualquer coisa nesta matéria. Como é que, neste particular, observa a atuação do governo? Energias nestas duas vertentes.
nós tivemos a oportunidade há pouco tempo atrás de fazer um alerta sobre a questão do custo da energia e dos combustíveis. E no custo dos combustíveis há uma componente muito clara, que é mais de metade do valor, desse custo, são impostos. E por isso, mais uma vez, se o governo tiver esta postura de compromisso com as empresas, deveria, num processo e numa fase de transição, pelo menos, controlar este aumento de custo, diminuindo a carga fiscal. Claro. Que é aquilo que vai fazer a Espanha, que já anunciou que vai fazer a Espanha. A resposta que tivemos do governo quando temos esta alerta é que perguntar se os portugueses queriam ser enganados como os espanhóis iam ser enganados com esta questão da diminuição da carga fiscal. Eu sinceramente não percebi a resposta, continuo a não perceber a resposta, mas acima de tudo continuamos a não ver de facto uma vontade de controlar estes custos, de diminuir estes custos. E depois há aqui uma questão que nós temos que ter bom senso nisto. Nós temos que fazer um processo de transição energética, nós temos que fazer um processo de transição climática, temos que fazer um processo de descarbonização, temos que fazer tudo isso. Agora, temos que fazer isso sem prejudicar a competitividade da nossa economia e das nossas empresas. Claro. Nós podemos e devemos ser muito assertivos e comprometidos com esses dois processos, a transição climática e a transição digital. Mas isso só é possível e as pessoas só vão assimilar isso e vão, também elas próprias se vão comprometer e empenhar neste processo. Se isto nos vier tirar qualidade de vida, se isto nos vier diminuir rendimentos, se isto não vier a ser um processo penalizador para a vida das pessoas. Pois, claro. Nós temos que criar condições, também aqui para as empresas, de termos mecanismos de apoio, de incentivo para este investimento que é necessário fazer no processo de descarbonização, para fazermos a nossa transição climática, para fazer a transição energética, para fazermos todas as transições, mas temos que o fazer de forma sustentada, de forma apoiada, porque senão vamos ter resistência e o processo não vai acontecer, porque tudo que seja um processo que venha, mais uma vez, seja às pessoas, seja às empresas, criar mais dificuldades, diminuir a competitividade, diminuir a capacidade de manter ou de aumentar o seu volume de negócios, vai haver resistência e por isso isto tem que ser um compromisso entre todos e nós nestas questões da energia, por exemplo, continuamos a não ver essa postura de o governo ter aqui uma atuação e ter uma postura proativa na diminuição da carga fiscal para compensar as flutuações de custos que o mercado vai tendo. Claro. No caso concreto dizia até, o mercado reagiu de forma a diminuir o custo dos combustíveis fósseis e nós, nem assim, baixamos aquilo que é o custo dos nossos combustíveis. Claro. De facto, isto é muito penalizador para a nossa atividade. E isto vai bater na primeira questão que a AEP apresenta nas propostas para o Orçamento de Estado, que é a questão da carga fiscal. A carga fiscal, nós sabemos que ela tem muitas razões e muitos constrangimentos para que o governo possa diminuir a carga fiscal. Desde logo aquela que falamos há bocado, que é o peso do Estado. Exatamente. O peso primário do Estado. Que é, desde logo, a questão da dívida pública e os encargos com a dívida pública. Desde logo, toda a ineficiência do setor público que tem que ser paga pelos nossos impostos. Ora, enquanto não resolvemos aqui algumas questões estruturais, questões que têm a ver até com opções políticas ou ideológicas que têm que ser feitas, nós não vamos conseguir diminuir a carga fiscal e vamos continuar a comprometer a competitividade das nossas empresas e a comprometer o futuro do nosso país, porque por mais políticas sociais que se queiram ter, por mais apoios sociais que se queiram dar, por mais investimento público que se faça, se não for produtivo, nós não vamos resolver o problema do país, porque o problema do país só se resolve com a competitividade das nossas empresas, com a capacidade de voltarmos a equilibrar a nossa balança comercial, com a capacidade de voltarmos a retomar a intensidade exportadora que tínhamos, ou então de substituir importações por produção nacional, que é a tal aposta na reindustrialização que o país deve fazer. Estas questões, infelizmente, são recorrentes, tal como iniciamos a nossa conversa, e nós não nos iremos cansar
de continuar a dizer que este tem que ser o caminho e que é preciso que haja a assunção de responsabilidades por quem não ouvir e não seguir aquilo que são as reivindicações, não é da AEP, é dos empresários que a AEP representa. Porque nós, estas medidas que estão aqui propostas, foi depois de ouvirmos centenas de empresários e que estão aqui refletidas. Por isso, quando a AEP reivindica estas medidas, a AEP entenda-se os empresários portugueses. Falou em quase todas, ou mesmo em todas as propostas da AEP, que revertem exatamente desses empresários. Falou já da fiscalidade, da reindustrialização, das compras públicas. Também falou um pouco, e esta é a última pergunta que lhe coloco, da flexibilização das leis laborais. Isto tem dois problemas, desde logo, uma vez que se o governo fizer grandes mexidas nesta área, por um lado tenderá a incendiar as ruas, como se costuma dizer, e por outro colocará em perigo o facto de estar apoiado nos partidos mais à esquerda para conseguir fazer passar o Orçamento de Estado para 2022, como tem acontecido nos últimos 6, 7 anos. Acha que esta questão das leis laborais continua a ser uma impossibilidade em termos de aproximar estas leis daquilo que o empresariado pretende que elas sejam? Infelizmente parece que sim, mas há questões que nós não podemos esquecer, que é, por um lado, nós estamos num processo de reestruturação, de readaptação das nossas empresas aos novos desafios que já vinham de trás, mas que a pandemia veio acelerar. Nós estamos sempre a falar em transições digitais, da transição climática, descarbonização, novos processos de comercialização, o comércio eletrónico, etc. Nós temos que adaptar os recursos das empresas às necessidades que as empresas têm. Claro. Não adianta impor por legislação que a empresa tem que continuar com aquele recurso humano se ele não corresponde àquilo que é necessidade da empresa. Claro. E por isso o emprego defende-se com a criação das melhores condições para as empresas atuarem e para terem necessidade de contratar para a sua atividade. Não é por imposição legal que se vai manter o emprego. E para além disso, nós temos hoje um problema que dará certamente um dia desse uma outra conversa, que é a questão demográfica e aquilo que é a competitividade que hoje as nossas empresas têm de ter para segurar as pessoas nos seus postos de trabalho. E as empresas, para segurarem as pessoas no posto de trabalho, não é porque a legislação cria essa obrigação, mas é pela necessidade e por aquilo que é o desafio e a adaptação e a transição que as empresas têm que fazer em diferentes setores da empresa, que nós vamos criar esses novos postos de trabalho, que vamos ter que requalificar as pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas, como sempre me ouviu dizer certamente, as pessoas são o recurso mais valioso da empresa. Agora, é preciso serem qualificadas, requalificadas, serem adaptadas àquilo que são as necessidades da empresa, porque o emprego não pode ser olhado como um benefício social. O emprego é uma relação entre uma pessoa que presta um serviço e alguém que remunera esse serviço. Ora, quando esse serviço não é aquilo que a empresa precisa, a empresa não tem condições de o remunerar. E não é porque a lei cria aqui mecanismos de defesa que a empresa vai manter a pessoa, porque não é possível. E por isso temos que olhar para isto com bom senso, temos que olhar para isto de uma forma muito objetiva e pragmática, percebendo que as empresas só podem manter empregos se tiverem atividade, se tiverem volume de negócios, se forem competitivas no mercado. Caso contrário, não é possível manter. E não é pela legislação ser mais rígida que se mantém. Aliás, é dessa forma que muitas empresas, ou por essa razão, que podiam instalar-se e investir em Portugal, que têm ainda muitas retrações, e até há empresas que estão a pensar, não só pelos custos de contexto, mas pela legislação laboral, deslocalizarem-se para outros países. Por isso é importante termos bem presente isto. Muito bem, marcamos já para depois da aprovação do Orçamento de Estado mais uma Fast Talk. Provavelmente essa Fast Talk será muito pouco fast, como esta está a ser. Agradeço a disponibilidade a Luís Miguel Ribeiro e voltamos com novas Fast Talks da JETV. Fiquem atentos a elas. Obrigado.